O assunto deste vídeo trata da determinação de umidade e da conversão de resultados de base úmida para base seca. A umidade presente em um alimento é designada por meio do seu teor de água e comumente é expressa em porcentagem. Há dois modos de expressar a umidade contida em alimentos: base úmida e base seca. O teor de água contida em uma amostra em base úmida é calculada pela razão entre a massa da água presente na amostra e a massa total desta, considerando água e sólidos totais. Por outro lado, o teor de umidade em base seca é a relação entre a massa de água contida no produto e a massa da matéria seca. A umidade é considerada um fator determinante que atua no processo de deterioração dos alimentos. Mantendo-se a umidade em baixos níveis, os demais fatores terão seus efeitos gradualmente diminuídos, como, por exemplo, um menor ataque de micro-organismos e fungos. A umidade influencia acentuadamente nas características necessárias aos processos como colheita, preparo, secagem, armazenagem, beneficiamento, processamento, entre outros. Geralmente, a porcentagem em base úmida é usada em designações comerciais, rotulagem nutricional e no estabelecimento de preços. Já o teor de umidade em base seca é comumente utilizado em cálculos específicos aplicados a trabalhos de pesquisa. Quando convertemos base úmida para base seca, é como se estivéssemos desidratando a amostra, e de fato estamos, ou concentrando os outros componentes pela perda de água. Vejamos um exemplo onde é possível compararmos a amostra úmida, aqui nomeada como integral, e uma amostra sem água, contendo apenas os sólidos secos. Perceba a quantidade de carboidratos, por exemplo, na amostra integral, que é de 20%. Enquanto na amostra seca, essa concentração passa para 22%. Note que não houve formação de carboidratos, mas sim um aumento da quantidade em relação ao todo, tanto que ambas as somas são de 100%. Faça o cálculo e comprove. Será que ficou claro? Vamos a um exemplo. Qual alimento aqui tem mais proteína em base seca? O alimento A, com 60% de umidade e 12% de proteína? Ou o alimento B, com 40% de umidade e 15% de proteína? Primeiro, vamos transformar os dois valores de proteína para a base seca. O alimento A tem 30 gramas de proteína em 100 gramas de material seco, ou seja, 30% de proteína em base seca, enquanto que o alimento B tem 25 gramas de proteína em 100 gramas de sólidos secos, ou seja, 25% de proteína em base seca. Portanto, o alimento A tem mais proteína em base seca. Relembrando então, qualquer nutriente estará mais concentrado na base seca, pois a água foi desconsiderada. Se não der maior, a conta está errada. Vamos a outro problema prático: determinação de cinzas em base úmida e base seca. O enunciado trata de uma amostra de grãos cuja umidade foi determinada como 11,5%. E a partir de uma dada quantidade de amostra, os pesos do cadinho vazio e do cadinho com as cinzas após a calcinação, você deve calcular a porcentagem de cinzas encontrada na amostra em base úmida e base seca. Primeiro, encontre o peso da cinza e relacione com 100 gramas a partir do peso da amostra empregada para análise. Este primeiro resultado corresponde ao teor de cinzas na amostra em base úmida. A seguir, calcule o teor de cinzas na mesma amostra, agora em base seca. Lembre-se de tudo o que vimos até agora. Veja que aqui são demonstradas duas formas de calcular. A primeira, em que consideramos o teor de sólidos totais em porcentagem, e a segunda, em que descontamos a água da amostra para então efetivarmos o cálculo. Perceba que ambos os resultados são iguais. São apenas duas maneiras de se chegar ao mesmo valor. É isso. Espero que você tenha entendido a diferença entre base úmida e base seca. Até a próxima!